apresentação da Carol, aquela apresentação mais protocolar mesmo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 04 Cineclube. Hoje teremos um debate sobre o filme Sonho de Valsa, da Ana Carolina, de 87. E a conversa vai ser com a crítica e pesquisadora Carol Almeida. Carol é curadora também do Olhar de Cinema, de Curitiba, e é editora e crítica do site Fora de Quadro, uma referência que é muito importante para a gente aqui no FIPEL. Os textos da Carol, né, muitas vezes acabam sendo trabalhados em disciplinas nossas. Então, Carol, acho que mesmo de forma mais orbital, eles já conhecem muito do seu trabalho, vai ser bacana essa troca. Fique à vontade, Carol. Obrigado por ter aceitado aí o convite, né, pelo desafio da conversa, né, pelo processo de trocar conosco. Estou aqui aceitando o pessoal que está chegando muita gente ao mesmo tempo, mas fique à vontade para comentar sobre o filme. Travou? Será que deu uma travada? Travou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Tá, eu acho que deu uma travadinha rapidinho. Obrigada, Roberto. Queria, antes de tudo, agradecer o convite, enfim, de todo mundo que faz a curadoria do Cineclube, Lauren, que entrou em contato direto comigo, mas, enfim, o Rubens, o André, e todo mundo que está aqui de uma maneira geral. Eu gostei muito, na verdade, do convite, porque me fez voltar lidar com as imagens de Ana Carolina, que fazia muito tempo, inclusive, que eu não revisitava essas imagens, e aí eu revi toda a trilogia, porque eu acho que, né, tem algumas costuras que possíveis de serem feitas entre os três filmes, e Sonho de Valsa não acontece no vácuo, ele acontece porque esses outros dois filmes aconteceram antes, e foi muito bom, porque desde o primeiro momento em que eu tive contato com essa trilogia da Ana Carolina, era um momento muito distinto da minha formação de cinema hoje, eu tinha outra relação com o cinema dela, e rever esses filmes me fez criar alguns deslocamentos que eu acho que foram importantes para mim, para lidar com esse trabalho de uma outra maneira, tendo outras perspectivas também. E aí eu fiz enfim, anotei algumas coisas, porque tenho esse hábito de, enfim, sair anotando algumas coisas que aparentemente são aleatórias, mas que terminam se encaixando de algum jeito. E o que eu pretendo fazer aqui hoje, na verdade, já que isso aqui é um cineclube, né, eu acho que a conversa é essencial, eu preciso muito buscar o que vocês sentem e o que vocês capturam do filme, para onde esse filme leva vocês, né, e já sabendo que vocês assistiram os outros dois anteriores. Então, essa troca com vocês vai ser muito importante para mim. Mas, com base nas anotações que eu fiz aqui, eu vou ler algumas coisas, porque senão eu vou me perder um pouco. Deixa eu só buscar ele aqui. Bem, eu espero, eu tenho esse hábito problemático de dizer que eu não vou me alongar muito e que está tudo muito enxuto e as coisas terminam saindo um pouco de controle, mas vamos tentar manter uma meta aqui de, no máximo, sei lá, 30 minutos falando. Vou tentar me resolver nisso daí. Então, como eu falei para vocês, eu revisitei, né, toda a trilogia novamente, até chegar em Sonho de Valsa. E aí tem uma coisa que já em Mar de Rosas, a personagem da Betinha fala, e que eu acho que essa fala dela em Mar de Rosas é bem rapidinha, justamente naquele momento maravilhoso do filme, quando está todo mundo ali naquela sala do dentista e aquele monte de terra e tal, e essa sequência incrível do filme, que a Betinha fala em algum momento que o histérico fica histórico. Nessa hora eu parei esse caralho, eu acho que faz todo sentido, assim, eu acho que o histérico fica histórico, para mim, pelo menos, se torna uma marca estética e política de toda essa trilogia da Ana Carolina. E aí eu vou tentar explicar por que isso funciona para mim.
o histérico e o histórico viram um operador teórico aqui. Ainda que Sonho de Valsa, né, desses os 3 filmes, seja aquele que menos faz pactos com a performance da histeria, seja da câmera ou dos personagens, porque, por exemplo, a câmera em Mar de Rosas, ela é histérica junto com, né, com o que está em cena, né? Ela nunca filma necessariamente aquilo que a gente espera ver de acordo com aquilo que está sendo falado no filme. Mas ainda que Sonho de Valsas ele não compactue tão pesadamente com essa chamada histeria, eu acho que é possível desdobrar um fio narrativo com a associação entre essas 2 palavras, né, histérico e histórico, e de como isso é nuclear para aquilo que se amarra nessa trilogia, e que vai muito além de um debate sobre essa, abre aspas, condição feminina, é um termo que eu vou colocar em tensionamento daqui a pouquinho. A histeria, né, ela é uma neurose causada a partir de, enfim, grosso modo, bem grosso modo, é uma neurose causada a partir de um certo acúmulo de lembranças reprimidas que vão sendo somatizadas no corpo até o momento que isso daí escapa do corpo, né, e se manifesta. Mas foi somente com Freud que esse termo histeria ele começa a ser dissociado de uma condição biológica de mulheres cisgênero, ou seja, de mulheres cisgêneros ou de homens trans. Obviamente, esses termos não estavam sendo postos naquele momento por Freud, sou eu quem estou colocando agora. Por que essa palavra estava associada a essa condição biológica de pessoas com útero, digamos assim? Porque a origem, né, a etimologia da palavra histeria, a palavra vem do francês hystérie, que por sua vez vem de uma palavra grega hystéros, que significa útero. Então, há uma vinculação imediata entre neurose que se manifesta por uma instabilidade emocional e o corpo, seja dessa mulher cisgênero ou de um homem trans, ou, enfim, uma pessoa com útero, no caso. Mas aí foi com Freud que essa histeria deixa de ser uma neurose exclusivamente associada a mulheres, de modo que essa instabilidade emocional, provocada por esse acúmulo de repressões, se torna uma doença da sociedade, de fato. Mas aí o que Ana Carolina parece estar toda hora perguntando para a gente, e aí uma leitura que eu estou fazendo agora, desses filmes, é o seguinte: corpos se reprimem primeiro, com mais intensidade nas sociedades patriarcais, que são quase, enfim, a maioria das sociedades que a gente conhece no mundo tal qual o conhecemos. Então, que corpos são esses? Desde crianças começam a ser mais severamente controlados, né? Eu acho que a própria Ana Carolina, em uma das várias entrevistas que ela dá, ela fala muito dessa experiência, né, que ela tem enquanto mulher, de desde criança alguém está falando para ela, né? Fecha esse botão, cruza as pernas, né? Se comporta dessa outra maneira, porque tem sempre alguém olhando para você, e esse alguém olhando para você geralmente é uma figura masculina. Eu vou voltar para essa coisa do olhar mais para o final da conversa. Então, de um jeito ou de outro, são dentro dessas sociedades patriarcais, né, a gente entendendo isso como construção social, são corpos de mulheres que acumulam essas repressões com mais facilidade. E aí, nesse caso, obviamente, a Ana Carolina está falando de um recorte muito específico de mulheres, né? São mulheres cisgêneros, são mulheres brancas, são heterossexuais, são de uma classe média, ou mesmo de uma classe média alta, como parece ser o caso da Teresa, por exemplo, em Sonho de Valsa, e vivem dentro de um território que oscila entre a zona sul do Rio de Janeiro ou os bairros de classe média de São Paulo. Então, tudo isso cria um recorte de que tipo de mulher se está falando aqui. Não são essa essencialização do debate, porque é a condição feminina, a mulher, não sei o quê, mas finalmente que mulheres são essas, né, de que estamos falando. Há um recorte aí. Bem, quando Ana Carolina, lá no primeiro desses filmes da trilogia, né, em 78,
bem na ditadura militar brasileira, ela coloca na boca daquela personagem adolescente iconoclasta, que o histérico fica histórico, é possível fazer uma leitura dessa trilogia, em particular, como algo que está muito além de uma suposta condição feminina que costura esses filmes. Né? Então, isso com esse distanciamento histórico que a gente tem hoje em relação a essa trilogia, e com as ferramentas de análise também, que não são mais aquelas, por exemplo, de um feminismo dos anos 60 e 70, que foi usado lá atrás, muitas vezes, para tentar se aproximar desses filmes da Ana Carolina, um feminismo que, inclusive, era ele mesmo branco e elitista. É possível ler a condição histérica das mulheres nesses filmes como uma condição histórica de um país erguido e mantido por uma, e aí eu acho que esse elemento é muito importante aqui, por uma mediocridade masculina. E como é para a imaginação medíocre e histérica desses homens, que criam tanto um país como as mulheres que os cercam, Ana Carolina aponta sua câmera. Portanto, é para a imaginação desses homens que ela está atenta. Né? Aqui há um sentido de continuidade entre o que acontece em Das Tripas Coração com o que vai acontecer em Sonho de Valsa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, a história do Brasil, neste caso mais diretamente, a história da ditadura militar no Brasil, porque né, essa trilogia acontece em pleno regime ditatorial, até o momento em que esse regime ele vai se diluindo, não exatamente por forças externas, mas por forças internas também, enfim, não interessa mais aquele modelo de poder, né, ao mercado, né, o mercado sempre esteve acima de todos. Então, a história do Brasil, e especificamente a história da ditadura militar, ela está diretamente ligada à história da imaginação que esses homens medíocres e tantas vezes histéricos têm das mulheres. Eu estou aqui, por exemplo, partindo da hipótese de que Ana Carolina exercitou essa ironia com tanta sofisticação que tanto a crítica quanto a própria diretora terminaram lendo esses filmes com um ensaio sobre a tal condição feminina. E aqui vejam só, porque é isso, né? A própria Ana Carolina fala sobre isso. Ah, não, de fato, são 3 filmes em que eu vou falar sobre a condição das mulheres no ano. Ela fala isso em alguns momentos. Mas ainda que eu acho importante entender o que é que a realizadora pensa nos seus próprios filmes, de maneira alguma, enquanto exercício crítico sobre essas obras, eu posso ser submissa à leitura da realizadora. Né? Porque é isso, uma vez que o filme está no mundo, o filme é de todos nós, somos nós quem construímos, né, sobre essas obras de arte. Isso dito, Sonho de Valsa é, a rigor, um filme sobre justamente essa via crucis, mas dessa vez não mais de Jesus, mas dessa, abre aspas, Terezinha de Jesus, né? É uma música que está no começo, está no final do filme. Essa Teresa, que é interpretada pela Xuxa Lopes, que estava lá Das Tripas Coração, e vai estar mais adiante também no próximo filme da Ana Carolina, que é uma mulher buscando se libertar dessas projeções de amor que ela criou com base naquilo que ela acredita que sejam as fantasias masculinas. É uma coisa bem, né, ela vai e volta, assim. Então, logo no começo do filme, já naquela festa, né, em que ela vai, um dos vários homens que se aproximam da Teresa, ele pergunta para ela, né, você é daquelas, abre aspas, né, porque isso é uma fala dele, você é daquelas que ficam imaginando o que os outros imaginam, não é? E aí eu acho curioso, porque assim, mais adiante no filme, algumas das falas da Teresa respondem a essa pergunta inicial, né? No momento que ela fala, eu sou uma fantasia tua, eu não me encaixo nessa tua imaginação. Minha existência depende da força da cabeça de vocês, homens. Aí, essa sensação constante de Teresa, porque ela fala, né? Eu não me encaixo nessa tua imaginação. É uma sensação, portanto, de um constante desencaixe entre o amor que ela imagina ser o amor imaginado por eles. Portanto, de alguma forma, Sonho de Valsa dá uma certa continuidade ao que já estava lá em Das Tripas Coração, né?
entre o que os homens imaginam como devam ser as mulheres e o que as mulheres são, na tentativa de responder a essa imaginação masculina, há vivências de desencaixe. Nesse desencaixe, o absurdo ele pode ser lido não como um elemento surrealista. E aí, nesse ponto, eu concordo com a própria Ana Carolina, né, que ela fala, ela rejeita esse alcunha de surrealista para os filmes, para essa trilogia muito especificamente. Né? Ele não pode ser lido como um elemento surrealista, porque o absurdo é a própria condição de existência. O absurdo é o real, metaforizado em condensações simbólicas. Ela vai usar aqui, enfim, em todo o momento, do começo ao final do filme. E aí eu acho que isso, inclusive, revela bastante sobre esse Brasil que a gente está vivendo hoje. Eu vejo, eu acho que talvez Sonho de Valsa, ele encerra uma trilogia não exatamente sobre essa abstrata condição feminina, né, de que tanto se fala, mas sim sobre como a ditadura militar no Brasil é indissociável dessas projeções que essas mulheres fizeram de como os homens as imaginam. E aí eu estou falando do histórico aqui, né? A ditadura militar, tal como esse último golpe que a gente sofreu em 2016, são frutos não só do mercado, né, desse mercado que manipula as nossas vidas, mas, sobretudo, de uma masculinidade frágil que ergue esse mercado. Né? Porque por detrás do mercado existem homens como, enfim, como sei lá, o soldado que está no comando neste momento, né? O soldado wannabe no comando da nação deste momento, né, que é uma figura de masculinidade extremamente frágil, né, ele e toda a família dele, né, todos os filhos, e a representação, enfim, máxima da mediocridade masculina e de como ela leva a lugares de poder, né. Então, acho que essa trilogia ela pode muito ser pensada e repensada sobre essa luz, né? Essa luz histórica de analisar essa mediocridade masculina. E aí, quando eu falo de uma histeria masculina, eu estou falando justamente de repressões, né? Porque são homens que sofrem várias repressões. A família que está no comando do país, eu imagino a quantidade de repressão que esses homens sofreram, para adquirirem essa condição de serem os supostos machos alfas que eles deveriam ser, e que vão se acumulando, e que é isso, né, que termina virando a narrativa da mamadeira de piroca, que é tudo muito frágil ali. Não? Se isso não é histeria, eu não sei mais o que é. Né? E aí eu acho que é importante notar como, ao contrário, por exemplo, do que ela faz em Das Tripas Coração, e é muito importante que é isso, né? O nome do filme já diz um bocado de coisa. Sonho de Valsa. Em Sonho de Valsa, ela abdica completamente do recurso narrativo do sonho que acontece em Das Tripas Coração, né? Quando o interventor vai lá e dorme e no final do filme acorda e você entende que tudo aquilo foi um sonho. Ela abdica desse recurso narrativo para fazer um filme que não faz concessões ao Estado desperto, simplesmente porque aqui está todo mundo afogado em um grande sonho / pesadelo, que é o mundo em que a gente está vivendo agora, né? Um mundo dormente, inclusive. Está todo mundo dormente. O estado desperto é um estado difícil da gente chegar num país que naturaliza mais de 1.000 mortes por dia por uma doença que a gente não consegue controlar ainda. Então, eu acho que assim, tem 3 aspectos formais do Sonho de Valsa que eu queria destacar, que eu acho que Ana Carolina fala no filme está muito mais colocado em na maneira como ela vai filmar essa história, do que naquilo que é dito pelo filme. Me interessa muito pensar nesses aspectos formais, particularmente em 3 que eu acho que são que pontuam bastante esse filme. O primeiro é a iluminação, e aí, obviamente, tem tudo a ver com a direção de fotografia do filme. O segundo é a montagem, uma montagem muito diferente da montagem de Mar de Rosas e Das Tripas Coração. E, obviamente, a coreografia das cenas. Só para, enfim, existe um aspecto formal que distancia esse filme dos outros 2, que são as locações, né?
Mar de Rosas é um filme que ele não tem tantas locações assim, ele começa naquela viagem de carro, né? E é bem interessante, inclusive, ver como a Ana Carolina fala sobre como foi filmar essas cenas ali dentro do carro, entre o Carvana, a Norma Bengel e ai meu Deus, esqueci o nome dela, Regina, eu acho. O carro tem, enfim, eles param no posto, depois tem aquela cidadezinha e finalmente a casa, aquela casa onde as coisas mais absurdas acontecem. Então não é um filme de tantas locações assim. Das Tripas Coração é um filme que se passa inteiro dentro de uma escola, ainda que você tenha, né, vários ambientes dentro dessa escola, né, você tem sala de aula, você tem a igreja que fica dentro da escola, você tem os banheiros, enfim, mas é dentro de uma escola. E Sonho de Valsa, não. Sonho de Valsa tem, tipo, uma multiplicidade de locações que vão enfim, de uma natureza supostamente original, do Éden, né, de uma natureza imaculada, digamos assim, até, enfim, cenas de festas, cenas dentro de um banheiro, dentro de um desfile de 7 de setembro, tem milhões de coisas e milhões de locações, e o trabalho para fazer Sonho de Valsa, imagino eu, tenha sido infinitamente maior por esses deslocamentos também do que o trabalho que foi realizado nos outros dois filmes. Mas aí eu queria destacar isso, né? Como a iluminação, como a montagem e essa coreografia das cenas, elas criam uma história também, junto com isso que a Ana Carolina está trazendo aqui para a gente. Em relação à iluminação, eu acho que é importante a gente perceber como o diretor de fotografia, né, que é o Rodolfo Sanches, ele tinha dirigido antes é o primeiro filme que ele faz com a Ana Carolina. Antes desse filme com ela, ele já tinha feito 2 filmes com Babenco, né, o Pichote e o Beijo da Mulher-Aranha, e se eu não me engano, ele fez a direção de fotografia de um filme que eu gosto muito, que é o Vera. E aí ele vai fazer o Sonho de Valsa. Aí essa coisa da iluminação eu acho incrível, porque assim, ele sempre deixa estourar um pouco, né, alguns pontos de luz próximos dos personagens, de modo que se cria no filme uma certa atmosfera onírica, né, porque a luz é sempre um elemento que está pensando, está sendo pensado pelo filme para dar uma certa artificialidade na cena, mas não somente isso, é uma artificialidade que deixa essas pessoas serem menos pessoas e mais projeções de pessoas. Sei lá, isso é histórico, né, dentro do cinema. A gente podia falar aqui sei lá, se a gente fala, por exemplo, de representações das mulheres no cinema de uma maneira geral e no cinema clássico hollywoodiano, eu poderia falar, por exemplo, do famoso glamour shot, né, que era um filtro que você colocava, inclusive tinha gente que colocava vaselina na lente para dar uma leve desfocada no rosto, e aí geralmente eram closes, né, que se faziam de mulheres, pra, nesse leve desfoque você criar uma certa aura ao redor dessas mulheres, que formavam essas mulheres em pessoas tridimensionais, idades próprias. É uma outra coisa ali, não é uma mulher que você conhece, que tem história, né, que tem um passado, que tem frustrações e desejos, enfim, é uma outra coisa. Então, quando o Sonho de Valsa usa essa iluminação que levemente estoura o que está ao redor, isso acontece não somente nas cenas noturnas, né, mas acontece também nas cenas diurnas, em que existem feixes de luz que entram pelos ambientes. Esses contrastes eles são a toda hora explorados pelo filme. E isso cria essa artificialidade que a gente vê mais projeção, mais imaginação de pessoas do que pessoas reais. Né? Isso é a história, inclusive, do filme. Né? É tudo projeção, é tudo imaginação do que deva ser uma mulher. Bem, tem essa coisa da iluminação que eu acho incrível, a montagem, que eu acho uma montagem muito... E aí eu acho que eu tenho a impressão que a Ana Carolina, porque é isso, né? Ela sempre fala que o processo dela de fazer cinema sempre foi muito artesanal e ela acompanha, né, todas as etapas da elaboração do filme. Eu imagino que esse processo, ela na montagem do filme é uma presença muito importante também, né?
Esse filme tem 2 montadores, eu não estou lembrando aqui o nome deles. Mas o fato é que a montagem, que me parece, em vários momentos, ela trabalha com montagem de atrações, né? Porque ela... eu vou citar apenas, sei lá, algumas dessas montagens que eu estou chamando aqui de montagens de atrações. Enfim, que é algo trabalhado já desde o Eisenstein. Quando, por exemplo, Teresa... lá ainda no começo do filme, beija o irmão, que é o Ney Matogrosso. Aliás, é bastante curioso ver Ney Matogrosso nesse papel de um homem heterossexual com desejo pela própria irmã. É uma figura em si bastante ambígua e interessante no filme. Então, no momento em que Teresa beija o irmão, aí vem um corte seco e a gente vê essa imagem dessa onda quebrando na pedra, né? A imagem de ondas quebrando na pedra é uma coisa clássica dentro do cinema, né? Tem a ver com uma indicação de um estado de êxtase. E aí você não sabe se é exatamente um estado de êxtase desse irmão que sente esse desejo profundo por ela ou dela mesmo com ele, né? É uma coisa que você não sabe exatamente. Mas vem logo depois do beijo vem uma imagem muito rápida do mar quebrando na pedra. E aí eu me lembro, por exemplo, de que é isso, né? A gente sempre termina criando essas associações. De um outro filme que é anterior ao Sonho de Valsa, que é o Tuk Book do Bombetti, de 73, que tem, para mim, uma das cenas de sexo mais lindas da história do cinema. É isso, né? O êxtase, e aí especificamente o orgasmo, não é um beijo, é um orgasmo, ele acontece a partir da imagem. A gente entende isso porque existe uma montagem que sai desses 2 corpos que a gente não vê efetivamente fazendo sexo, mas sai da imaginação desses 2 corpos para a imagem do mar quebrando na pedra, né? Essa onda que inclusive muito a experiência, quando a ciência vai buscar o que é o orgasmo feminino, né? Que para Freud, por exemplo, é um grande mistério. As referências e as alegorias que são descritas pelas mulheres que sentem orgasmos têm tudo a ver com ondas, né? Ondas que vêm e que estouram em algum momento. Então, essa imagem da onda no filme, ela não acontece à toa, né? E tem, obviamente, uma montagem que eu acho incrível, que é a montagem que acontece justamente na sequência do sexo grupal, né? Entre Teresa, Marcos, Ivan. Aí eu vou colocar 2 personagens a mais que, na minha cabeça, estão dentro do sexo grupal, que é Jesus e o próprio diabo, a figura do bode, naturalmente, né? Jesus, por quê? Porque Jesus, eu não sei se vocês lembram, nessa sequência, né, que é dentro de um espaço fechado, um calendário com a imagem gigante de Jesus nesse calendário. Então, Jesus está sempre ali dentro dessa coreografia da cena, né? A imagem dele sempre aparece. E a imagem dele está muito presente na imaginação dela, né? Sempre. Né? Jesus vem desde o começo do filme. E, obviamente, a figura do diabo que vem com a figura do bode. Só que o que eu acho interessante nessa montagem, dessa sequência especificamente, é porque a gente sai de um close do rosto dela, da Xuxa Lopes, para uma imagem muito rápida de um fogo, né? Uma imagem de uma fogueira. E aí corta, e é isso, né? Se você piscar, você perde. Corta, volta para aquele território onde a gente estava na cena, e aí esse fogo fica voltando até tomar conta completamente da sequência, né? Ele vem aparecendo muito rapidamente, e esse muito rapidamente vai se tornando um pouco mais demorado até ele tomar conta completamente da sequência. Então, essa montagem eu acho que é mais um recurso que o filme usa e que tira qualquer possibilidade de regime realista da imagem. O absurdo é a condição de existência dessa mulher. E, finalmente, essas coreografias, isso que eu estou chamando de coreografia, de cenas, né, que são marcações de cena muito pensadas pela Ana Carolina, para mim fazem, se eu for pensar formalmente o filme, Sonho de Valsa, tal como o título indica, para mim, na minha cabeça, um filme dança. É uma coreografia. Esse filme é uma grande coreografia.
Isso acontece não somente pelos movimentos de câmera, que são todos muito bem pensados, mas acontece em como essa personagem ela vai caminhando pelos territórios do filme, né? Então a gente tem, por exemplo, só para citar algumas coisas que são bem, enfim, que fica bem evidente, essa coreografia fica muito evidente no filme. O momento em que ela chega na festa, né, e vai sendo carregada por esses homens, aí ela vai descendo e a câmera vem com ela, né, e esses homens seguram ela. Aquilo é uma valsa, né? Uma coreografia que eu acho incrível, que é a coreografia da briga no banheiro entre ela e Marcos, e aí tem uma coisa, é bem dança contemporânea aquilo ali. Aí tem uma coisa de botar a mão aqui no rosto, e aí ele afasta, aí ela põe a mão no rosto dele, afasta, e aí ele abaixa a cabeça dela e olha para o espelho, e é tudo muito pensado em movimentos muito minimalistas, que parecem muito dança contemporânea. Assim, é um ensaio de dança para mim, aquilo ali. Aliás, essa sequência do banheiro é incrível, de fato. A própria, obviamente, coreografia do sexo grupal, e aí, né, tem todos os movimentos de câmera são movimentos de dança junto com esses personagens, né, a maneira como a câmera se desloca para trás ou para frente dela, é muito bom ver como é que é feito esse trabalho de decupagem do filme. E tem uns movimentos de câmera muito incríveis, assim, que você fica bem impressionada e impressionado com um tipo de obsessão que a Ana Carolina tem por alguns aspectos formalistas que são essenciais para a gente entrar dentro desse regime do absurdo do filme, né? E aí tem um movimento específico que eu acho muito bonito, que é mais para o final do filme, quando a Teresa está com o Ivan dentro na coxia do teatro. A câmera tem faz uma leve panorâmica acompanhando Teresa e Ivan no horizontal, e depois eles vão subindo uma escada em espiral, e aí a câmera, enfim, no mesmo plano sequência, faz um movimento vertical, subindo com eles para a escada. É mais um balé, né? É mais uma valsa que o filme faz. Obviamente, as condensações simbólicas vão revelar esse absurdo como condição de existência dessa mulher, são várias, né? Obviamente, a gente tem a mitologia judaico-cristã, que é uma força central, não somente nesse filme, mas em toda a trilogia da Ana Carolina. E aí, nesse filme especificamente, a gente está falando de todas as cruzes que a personagem tem que literalmente carregar ao longo do filme, né? Seja no seu busto, seja nos ombros. A gente tem o Jesus crucificado, a gente tem a Pietà. Aliás, a Pietà é uma coisa interessante, né? Porque não são poucos os filmes que fazem que usam o recurso da Pietà para dar conta da condição da mulher no mundo. E a Pietà é justamente, né? Essa figura da mãe e essa fragilidade masculina que ela segura. E eu acho isso muito incrível. Assim, não é à toa que a Pietà acontece nesse filme. No final das contas, é mais um homem frágil que ela está segurando ali. Obviamente, a figura do príncipe encantado, esse é o cavalo branco, a sereia, como essa figura também mitológica, que carrega em seu corpo essa hibridez entre o selvagem e o sedutor. Mas eu queria chamar a atenção para uma condensação simbólica, que é até um recurso bem clichê, né, quando a gente fala de mulheres no cinema, mas que é o recurso que a Ana Carolina usa para encerrar o filme, que é a história do espelho. Né? Quando ela quebra o espelho com a cruz que ela carrega nos ombros. E aí essa história do espelho, eu vou fazer uma rápida digressão antes de terminar aqui a minha fala, porque um historiador da arte, que eu sempre falo muito dele quando eu procuro pensar em históricos de representações de mulheres no cinema, que é o John Berger. E o John Berger tem um livro e uma série que ele fez para a BBC no começo dos anos 70, que se chama Modos de Ver. Eu recomendo muito, porque isso tem no YouTube, com legenda em português. Recomendo muito que vocês procurem, né, Ways of Seeing, Modos de Ver, o capítulo 2 dessa série que ele fez para a BBC, e que também é o capítulo 2 do livro homônimo. E nesse capítulo 2 ele vai falar justamente de como a história da arte ela cristaliza a imagem das mulheres, né, ao longo. Aí ele vai para, enfim, mitologias fundadoras da nossa sociedade, e uma dessas mitologias é justamente uma que está nesse filme aqui também,
que é a do Jardim do Éden com Adão e Eva. Tá nesse filme até pela figura da serpente que aparece quando ela cai naquele poço, né? Uma serpente que aparece muito rapidamente. Quando ele vai analisar, quando John Berger, que é um historiador da arte, vai analisar as representações de Adão e Eva que foram feitas desde a Idade Média até o Renascimento, ele percebe uma coisa. Ele percebe que, durante a Idade Média, a representação de Adão e Eva, ela costumava se dar pelo arco narrativo do que acontecia dentro dessa mitologia bíblica, ou seja, desde o momento em que esses dois personagens estavam completamente nus no paraíso, né, nessa paisagem original, imaculada, estavam completamente nus até o momento em que Eva entra em contato com a serpente, né, e come a maçã. Finalmente, o momento da culpa, né, que é a fundação da culpa cristã, porque uma vez que ela morde a maçã, ela dá a ver a nudez daqueles dois personagens. Dar a ver a nudez de uma forma pecaminosa. Então, e ele, obviamente, o John Berger frisa muito esse modo verbal, né? Ela dá a ver a nudez, e por isso ela e todas as outras que virão depois dela serão para sempre condenadas a serem submissas às figuras masculinas. Isso está lá no Antigo Testamento. E aí o John Berger percebe que na Idade Média, enquanto essa representação se dava dentro desse arco narrativo, quando você chega no Renascimento, é justamente no momento da culpa, né, da mulher se sentindo extremamente culpada por aquilo que ela acabou de provocar para ela e para ele, né, para o Adão, é que essa imagem fica cristalizada. Então, dentro do Renascimento, essa imagem de Adão e Eva é somente a imagem da culpa. Ela deixa de ser a história completa para ser condensada, cristalizada e fixada na imagem da culpa. E essa é a imagem que a gente tem até hoje, né, de Adão e Eva. Aí ele se pergunta, né, por quê? Por que cristalizar? Porque o Renascimento, que é essa nossa referência de uma arte ideal, né, e obviamente isso aqui é uma ironia minha, porque não existe ideal da história da arte, mas que foi, né, durante muito tempo, e até hoje para muita gente é considerada como um modelo, digamos assim, um tipo do ideal na história da arte. Por que o Renascimento condensa e cristaliza essa imagem? Né? Ele se pergunta. Que é importante que essa nudez feminina ela seja culpa da própria mulher. Ela não seja um elemento de desejo do olhar masculino, mas que seja uma culpa da mulher. Né? Porque Eva e todas as mulheres que virão depois dela precisam ser punidas por ter dado a ver alguma coisa. Porque a elas não compete olhar, elas compete apenas, a partir, desde então, serem olhadas. Né? E aí ele vai fazer todo um trabalho de investigar como a história da arte ela condensa esse nosso imaginário. E aí ele vai para várias outras telas de mulheres se olhando no espelho. É por isso que eu estou falando de espelho aqui. Tem uma tela em específico que ele usa como exemplo, muito bom, que é uma tela do século XV, do Hans Memling, que é um pintor alemão. Uma tela que se chama Vaidade. Se vocês forem procurar depois no Google, Hans Memling, Vaidade, ou Vanity, de 1485. E aí, o John Berger fala uma coisa que eu acho genial, assim, o homem, é mais ou menos, não é exatamente isso que ele fala, mas é mais ou menos isso, o homem pinta a mulher nua, porque ele deseja ver esse corpo nu, né? É um olhar masculino que deseja ver a nudez e que se excita e que tem prazer visual com essa nudez. E aí ele coloca esse objeto, que é um espelho, na frente dessa mulher, que olha, inclusive, a mulher, existe o reflexo dela na tela, mas o olhar dela está para o espectador, que supõe-se seja esse espectador masculino, né? Ele coloca esse objeto na mão dela, que é o espelho, chama o nome do quadro de Vaidade, porque ele culpabiliza ela pelo desejo que ele tem de ver ela nua. E aí, o que eu acho interessante nesse filme da Ana Carolina, enfim, nessa finalização da trilogia, é ela quebrar o espelho com a cruz. Ela não quebra o espelho com um punho, ela não quebra o espelho com um grito, ela quebra o espelho com a cruz que ela carrega. Então tem uma carga simbólica muito pesada aí, porque tem a ver com isso, né? De uma educação cristã
que fez você acreditar em reflexos imaginados que não te pertencem, mas com os quais você precisa carregar a vida inteira eles sobre os ombros, né? E aí, obviamente, ela está falando desse recorte de mulheres. Bem, acho que eu já falei um bocado aqui, mais do que eu deveria, mas eu queria criar, antes de terminar a minha fala, eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, porque isso foi uma coisa que na verdade, só me ocorreu muito depois, assim, de ter visto o filme, e que eu não sei responder exatamente a isso, mas eu acho que é interessante a gente pensar, talvez exista alguma coisa aí, ou talvez não exista, mas eu acho interessante como o filme começa com a imagem congelada de um gato, aí vem os créditos iniciais, e aí o filme termina com a imagem dessa mulher que finalmente se liberta, né, depois que ela quebra esse espelho com a cruz, quebra essa projeção de imagem que os homens da vida dela fazem dela, e aí ela sai desse poço, se liberta, e a imagem dela é congelada e sobem os créditos finais. Né? Então tem um gato no começo e ela liberta no final, como as duas imagens congeladas que criam uma moldura para o filme. E aí é fundamentalmente isso, assim, na verdade a ideia era criar essas provocações aqui para vocês e tentar imaginar o que é que vocês saíram, enfim, sentindo do filme, também a partir da experiência de ter assistido aos 2 outros filmes anteriores dela. Maravilha, Carol. Muito obrigado pela aula, né? Assim, acho que foi bem interessante a leitura, o olhar, né? André, desculpa, você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, cara. Tá, vou tentar aqui. Eu tô travando ou não, porque para mim eu consegui ouvir bem a Carol, mas tá tudo meio travando, vocês me avisam, tá? Vocês estão conseguindo me escutar legal? Tá. Não, provocar. Enfim, a Carol falou muito dessa questão no começo da fala de Freud, né? E pensando em todos esses filmes, assim, uma primeira coisa que me vem olhando para o Mar de Rosas, que ali a gente tem a personagem acho que no filme é Rita, eu acho que é o nome dela, né? Não me lembro agora, da filha, que ela tem uma relação punitiva com a mãe. E quando a gente chega aqui no Sonho de Valsa, é Betinho, verdade. E quando a gente chega no Sonho de Valsa, a Teresa, ela tem uma relação oposta com o pai, né? Ela tem um amor muito forte, esse pai tem um amor muito forte por ela também, assim. E inclusive, né, eu acho que tem, de certa forma, essa superação dela por esse amor, e ao mesmo tempo ela acha que não vai receber amor maior do que o dele, e o que me faz pensar que quando ela diz durante o filme, né, que ela quer casar com Jesus, porque de certa forma Jesus representa aquele que amou todos, né? Então se alguém pudesse superar esse amor que o pai deu a ela, o que ela sente, seria por essa imagem, mas ao mesmo tempo, né, toda essa moral cristã condena cada ato que ela tem, né? Então, quando ela sente aquele prazer, e talvez imagina aquela relação grupal, né, ao mesmo tempo tem uma condenação que vem junto disso, né? Então, eu acho que principalmente naquela via crucis dela no final, quando ela carrega uma cruz, acho que aquela cruz é essa moral, né? Porque independente de você ser ou não cristão, você está numa sociedade fundada nisso. Né? E essa cruz que vai fazer com que ela caia e que depois, para se desvencilhar, ela tem que sair de lá, assim. Mas me veio justamente isso. Como é que você vê nesses filmes, dessa personagem que, num primeiro momento, nesse primeiro filme, quando a Ana Carolina vai falar sobre uma mãe, tem toda uma punição, enquanto, claro, que ali ela também tenta superar tal como o primeiro filme, eu acho que nesses dois sentidos, né, eles rumam para o mesmo caminho, mas a relação é totalmente oposta, assim, né? E, enfim, assim, se você pudesse comentar, assim, vi que você provavelmente manja muito mais forte que eu, que é quase com um conhecimento mais raso mesmo, assim, você vê essas relações, assim. Não, eu vou pensar junto contigo agora, eu não vou exatamente responder não, mas eu vou pensar junto contigo. Pensando entre isso que está lá em Mar de Rosas e o que está em Sonho de Valsa.
Betinha em Mar de Rosas, já no começo do filme, você vê que também há uma relação muito ambígua entre ela e o pai, a figura do pai. Né? Ela está sempre ali colocando a mão nele, tem um jogo de sedução ali, dessa adolescente em plena puberdade, papapá. E a figura da mãe, é isso que você falou, né? Ela está sempre infernizando a vida daquela mulher, ela faz de tudo para transformar a vida dela no inferno. Então, de um jeito ou de outro, há uma certa afinidade entre os dois filmes, de você imaginar que essa condição... E aí, o Sonho de Valsa, inclusive, fala essa frase, né, de voltar à casa do pai. É a casa do pai como pai e como pai Deus, e aí, né, alguma coisa vira outra, é uma coisa só. Como isso está... E é importante perceber que Sonho de Valsa, inclusive, foi um filme que sofreu uma censura na época em que ele foi lançado, e eu acho que a sessão sem cortes dele, se eu não me engano, em algumas semanas só podia ser exibido depois das 11 horas da noite, porque havia indicação de incesto. E é isso, né? O incesto é uma coisa basilar dentro da mitologia judaico-cristã, mas é exatamente aquilo que se condena, né, dentro desses nossos códigos morais cristãos também. Mas a reverência à figura masculina, que aqui é colocada como uma reverência sexual também, porque é isso, né, Carolina, ela vai esticar a corda até para além do limite dela, né? Ok, há uma reverência à figura do pai, estamos numa sociedade patriarcal, então beleza, vamos fazer essa reverência se materializar nos filmes a partir daquilo que não é dito pela mitologia cristã. E aquilo que não é dito é essa relação incestuosa, né, entre a figura da mulher e a figura do pai, né, a figura desse Deus onipotente e onipresente. Então, de um jeito ou de outro, há semelhanças, e é isso. E a figura da mãe precisa ser punida, porque ela é uma mulher, no final das contas. Assim. Então, não importa se a filha é uma mulher também, mas a mãe, ela com certeza não vai merecer todas as reverências que a figura paterna precisa ganhar dentro dessa sociedade. E me vem outra coisa também, que assim, me passou pelo menos esse filme, né, que assim, o personagem do Ney Matogrosso, que é o irmão da Teresa, né, tem uma coisa ali que assim, uma certa inveja, né, e uma vigilância dele, assim, e ao mesmo tempo a gente tem, nesse caso, a ausência da mãe dele, assim, né, e a gente vê uma proximidade dela com o pai, assim. E o que me passa, assim, a impressão que me fica, não assim, é um desejo dele por ela, mas ao mesmo tempo eu acho que quando eles se beijam, na verdade, existe uma partilha de uma criação. Porque, assim, diferente dos outros, eu acho que quando termina, não termina de forma abrupta. Tanto que meio que teria aquele orgasmo logo depois e ele já não está mais presente, sabe? Porque eu acho que aquela cena me deu um entendimento compartilhado de uma criação. Que eu acho que ela até fala algo parecido com isso no final também, assim, sabe? Que, claro, assim, ele também está dentro desses outros personagens homens, como você bem frisou, mas ali me parece que existe uma relação um pouco diferente do que ela vai ter com os outros, talvez por, enfim, ser criada no mesmo ambiente, assim, né? Claro que ele tem essa inveja que não se entende muito bem por quê, talvez seja essa ausência da mãe, ou não, assim. Acho que tem tudo a ver. Não, mas eu acho que essa sua leitura é muito uma leitura que eu tranquilamente posso fazer também, que é isso, assim, tem a coisa de um desejo estranho ali, mas tem a coisa dessa partilha de uma criação que ele não consegue lidar, enfim. É um personagem muito ambíguo, né, porque ele reaparece no final do filme como um desses homens, que é isso, né? O filme começa com a música, o Terezinha de Jesus, que é isso, né? Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem a Teresa deu a mão. Então, são figuras masculinas que vão ali criar essa projeção de mulher. E que aí, a projeção que ele faz, que pode ser uma projeção inclusive maternal também, né, porque a figura da mãe é ausente,
é uma leitura muito passível dentro desse filme. Eu acho que ele não fecha. O filme não vai fechar essas leituras. Ele, muito pelo contrário, ele vai deixar a gente elaborar por cima dessas imagens. Maravilha. Só acrescentando aqui uma questão que é algo que se relaciona com o que a Carol falou agora há pouco, né? Sobre a simbologia do gato e a associação com o final do filme. Tem uma fala da Terezinha no começo do filme que ela diz algo do tipo: eu sonhei que eu dormi com um gato. Eu não lembro se é dormir com um gato exatamente que ela fala. E, enfim, eu não tinha feito essa relação com o final, mas eu acho que isso também pode ser pensado aí, né, enquanto provocação. Enfim, não sei como que você pensa a respeito disso. Eu não pensei nada, na verdade. Eu fiquei, na verdade, muito provocada. Espera aí, por que ela usa nos dois créditos, tanto nos créditos iniciais quanto nos créditos finais, uma imagem congelada e que são imagens que estão carregadas de tipo. Porque gato é isso, né? Gato tem milhões de coisas que você pode jogar por cima da imagem do gato. E depois ela fala isso, né? Eu acho que sonhei que dormi com um gato. E aí, e no final a imagem dela liberta, eu acho que não são duas imagens casuais, sabe? Assim, eu acho que tem um pensamento aí sobre por que começar com essa imagem do gato e terminar com ela. E aí eu joguei como provocação mesmo, eu queria, enfim, ver se existe alguma coisa que a gente pode traçar ali, entre essa moldura. Aqui, ó, o Jean tá bem lembrado, parece um gatinho que é o mesmo gato do começo do filme. Então, assim, tem uma costura aí. Então, eu penso muito numa coisa, assim, nessa provocação que você fez, Carol, que é uma coisa que me chama muito a atenção e que é recorrente no filme, até, inclusive, em uma cena que a personagem da Teresa, ela tá... Acho que é o... Eu não lembro o nome do homem, que é quando eles estão no baile, acho que é Carlos Alberto, enfim. Quando ela consegue chegar perto dele, que ela tava tentando, enfim, dançar com ele, ele fica olhando para ela, que parece que ele tá olhando pro seio dela, e daí ele responde que, na verdade, era uma cruz, assim. E essa cruz, ela é muito recorrente no filme. E uma coisa que me chama muita atenção, que eu fiquei pensando, é que essa cruz, né, o que eu leio, assim, o que me recorre é quase como se fosse uma via crucis, assim, é uma cruz que tá no peito, tá no coração, e que é o grande desejo dessa personagem que é a Teresa, né? Enfim, eu vou amar o verdadeiro amor que eu tivesse, eu ainda não conheço ele, eu estou a descobri-lo, mas, enfim, quando ele chegar, quando eu conhecer ele, eu vou amá-lo, assim. E eu acho muito curioso que no final, o que ela usa para quebrar aquele espelho é uma cruz, então, sim, sei lá, talvez seja uma leitura muito cristã, muito fabular, mas eu enxergo muito como se finalmente, assim, quando ela quebra aquele espelho, aquelas projeções todas que ela fazia dela mesma, com a cruz que ela carregava no peito, com aquele martírio que era achar, sei lá, um verdadeiro amor, é quase como se ela tivesse finalmente se libertado, assim, sabe? E quando ela renasce, eu acho muito interessante que ela renasce da terra, assim, quase... Nossa, eu viajei muito longe, assim, eu fiquei pensando, assim, quase naquela coisa dos 3 dias depois que Cristo volta, assim, ou algo do tipo. Assim, é quase como se ela tivesse sido crucificada mesmo, passado por toda essa trajetória atrás de algo. Enfim, quando ela realmente quebra essas projeções, que seriam a grande crucificação dela, ela se liberta, né? Ela sai da terra e ela sai toda brilhosa, com um véu, assim, enfim. Eu não sei, eu vejo muito dessa forma, assim. E sobre o gato do início, estava lendo hoje o livro que tem da coleção Aplauso da Ana Carolina, que são séries de entrevistas dela, e daí, no capítulo do Sonho de Valsa, ela fala que, enfim, eu acho que tem a ver com isso que você falou, que ela dá uma significação para a obra dela, e não necessariamente a gente, enquanto pensador, enfim, tem que acatar, mas eu achei curioso, assim, que parece bem simplista, não sei se simplista, assim, tô falando de Ana Carolina, mas achei bem básico, assim, que ela fala que o gato é uma figura que muitas vezes é associada à mulher, assim, mas que é um animal felino, um animal arisco, um animal que pode esconder dentro de si algumas gases, assim, e essa é a explicação que ela dá, assim. Não sei exatamente como juntar essas duas imagens, mas a imagem final, para mim, remete muito a isso, assim, é quase como uma crucificação terminada, assim, uma ideia de renascer, assim. E também é a última imagem que encerra a trilogia desses 3 filmes que, querendo ou não, são sobre jornada, sobre caminho, sobre descobertas, assim, dessas condições. Não sei se
você concorda também? Enfim, você acha muito doido, assim? Também. Não, eu acho que faz todo sentido. E essa cruz que ela carrega no peito, que você está falando, é mais uma coisa que a direção de fotografia muito sabiamente e habilmente sabe usar. Porque essa cruz, ela brilha com intensidade muito grande em vários momentos do filme. A luz bate, você vê essa cruz no peito dela. Então, é um objeto que é isso, né? Tá lá. Ela vai ter que carregar. E vai ter que lidar com isso até o momento em que é isso, aquele desfecho, que ela vai quebrar e vai surgir tal qual Jesus Cristo do fundo da terra no terceiro dia após a crucificação. Então, quanto ao gato, na verdade foi só uma provocação, mas assim, a gente tem uma angústia muito grande no momento em que a gente vai fazer análise de filmes, de interpretar tudo, né? E às vezes eu acho que algumas interpretações elas não são desejadas, inclusive. Eu acho que é interessante o gato e ela, como as imagens que começam e que terminam esse filme, mas isso não necessariamente leva a gente para algum lugar de ela quis dizer isso daqui, não sei o quê. Eu acho que, enfim, cada um faz a leitura possível, e se não fizer leitura também tá massa. Eu acho que a experiência sensorial de ver esse filme é uma experiência muito própria. Eu acho que é um filme que é isso, ainda que ele carregue essas condensações simbólicas, e que aí tem mitologia cristã e mitologia grega, e tá tudo ali no meio desse emaranhado de coisas. Ainda que ela carregue isso, para mim fica muito mais forte essa atmosfera do absurdo que está dada no filme a partir dessas coreografias a toda hora que estão acontecendo no filme. Essa dança do filme, para mim, é muito bonita, sabe? Assim, todos os movimentos de câmera que ela vai criando e tal. Porque me dá a sensação... Porque quando você dança, inclusive, tem isso, né? A dança, em alguns momentos, ela atinge estados de transe em que você não está mais no campo desse real, né, que a gente está aqui. A dança te leva a um transe de sei lá, não sei se é um supra-real, mas é um estado de sobreconsciência poética também. Estou pensando em Bachelard aqui, né? Não a consciência de estar desperto, também tampouco é o sonho, em que você está ali delirando, mas é um certo estado de devaneio, e aí eu acho que o filme vai muito nesse lugar aí, do estado de devaneio, de sobreconsciência poética, e a diretora sabe muito bem articular pela maneira como ela filma. Então, eu achei bem curioso você falar isso, porque uma coisa que me pegou muito, assim, que eu fiquei pensando, é que eu acho que os outros filmes da trilogia, tanto o Mar de Rosas quanto das Tripas Corações, assim, tipo... e eu sou um super defensor dessa ideia de você não precisa, assim, significar as coisas necessariamente, também, enfim... E ainda mais em Ana Carolina, que é tipo, enfim, se você tentar com afinco, acho que você nunca vai conseguir, né, totalmente. Mas eu acho que os dois primeiros filmes, eles têm abordagens que são bastante metafóricas, assim, e não necessariamente palpáveis, sabe? Tipo, enfim, o momento em que um caminhão de terra entra na sala e as pessoas começam aqueles devaneios, assim, ou mesmo, acho que quase toda a concepção das Tripas Corações é baseado muito em metáforas que não são, sei lá, talvez tão visíveis, assim. E o que eu acho muito curioso é que no Sonho de Valsa, eu acho que ela parte para uma literalidade que é muito interessante, assim, tipo, o momento em que a personagem da Teresa entra na banheira, ela se joga na banheira, ela literalmente sai num ralo, assim, sabe? Tipo, então praticamente ela, sei lá, entrou pelo cano, assim, ela entrou pelo cano, como sapo, exatamente. E o que eu acho muito foda, assim, é que no momento em que essa personagem ela sai do ralo, assim, o que ela encontra não é como se fosse uma fantasia, não. Assim, é uma marchinha militar, sabe? Assim, é uma referência muito clara a um estado das coisas, um estado político, um estado militar, ou seja, todo aquele encantamento que existia em você ver uma sereia, em você imaginar uma sereia, no momento em que você pula, que você vai atrás daquele suposto canto, assim, você meio que cai na realidade, assim, sabe? Uhum. E eu acho que mais do que os outros dois filmes, esse filme faz um jogo muito literal com as coisas, assim. É claro que tem um grau de absurdo, que é você pular numa banheira e sair num ralo, mas eu acho que
que como ela leva isso, assim, eu acho que é muito chocante, assim, acho que tem um grau de pé no chão que os outros filmes não têm em algum sentido, assim, não para bem nem para mal, mas eu acho que, enfim, achei curioso você falar em sonho, porque para mim, eu concordo muito com essa parte do sonho, talvez na primeira parte, mas eu acho que ele tem essas literalidades, assim, que são muito regozijantes, assim, sei lá, muito evidentes, sabe? Não sei se você concorda também. Não, então, eu estou pensando aqui que a literalidade, que de tudo isso que você falou, do, enfim, entrar pelo cano, meu sapo, fulaninha carrega uma cruz, tudo isso, que é de fato muito literal no filme, é usado, estou aqui viajando junto, é usado muito mais como um recurso irônico que a diretora ali disponibilizando a gente, porque, enfim, é tudo tão óbvio que, enfim, né, você, ok, já entendi o que ela quis dizer com isso. Mas dentro de um ambiente de absurdo, que aí, justamente por esses recursos tão literais, você consegue trazer esse absurdo para o universo do absoluto real que se vive. Então, eu fico muito impressionada, toda a trilogia de uma maneira geral, e é muito interessante notar como, por exemplo, quando se fala da ditadura militar no Brasil e dos filmes feitos durante a ditadura, se fala muito, obviamente, do cinema marginal, se fala muito da boca do lixo, se fala muito, enfim, de uma série de coisas que estão ali dando a ver o estado das coisas, mas se fala muito pouco de Ana Carolina, porque ela foi muito condicionada a esse lugar da condição feminina, né, experiência da mulher, não sei o quê. E eu acho que são 3 filmes essenciais para a gente entender a ditadura militar. Aquela sequência dela entrando pelo ralo e saindo naquela marcha, as figurações de bandeira brasileira que aparecem naquela marcha, e a própria bandeira, né, porque aí vem uma outra bandeira, que não é a bandeira brasileira, mas é uma outra bandeira que a porta-bandeira segura, que a sereia não à toa é a porta-bandeiras, é a mesma figura da porta-bandeira, ela não acontece ao acaso. Tem uma coisa muito, como você falou, tem uma crítica muito direta aí. Assim, ela está apontando diretamente, ó, eu estou falando aqui do estado das coisas. E é muito curioso ver como a própria crítica da época falava que era assim, ok, é um político dentro desse político do feminismo de que todo o pessoal é político, né? Ok, se todo o pessoal é político, então esse filme pode ser lido como político também, mas ele não apenas pode ser lido como político a partir do tudo que é pessoal da mulher é uma esfera política, mas muito a partir dessas críticas diretas que ela faz ao Estado. Eu acho que a Ana Carolina é uma diretora que, enfim, tanto na filmografia dela, quanto nas falas dela sobre o cinema brasileiro, é muito importante ver, por exemplo, a presença dela no Roda Viva, na época que ela foi entrevistada do Roda Viva, ela falando sobre como o cinema brasileiro precisa ser, sim, subsidiado pelo Estado. Sem ajuda do Estado não existe cinema. E como já naquela época a gente tem as mesmíssimas argumentações de jornalistas neoliberais dizendo não, mas assim, o cinema americano não depende do Estado. Gente, que cinema americano não depende do Estado, sabe? Assim, e ela é muito direta nisso, assim. Então ela tem uma leitura política das coisas muito muito pulsante, muito objetiva mesmo, assim, né? E eu acho que nesse filme, até por esses recursos literais, você entrar pelo cano e sair no regime militar, gente, tem coisa mais direta do que isso, sabe? Assim, e isso dentro de um estado do absurdo. Eu fico muito pensando, eu estou aqui pensando alto agora, né? Porque, sei lá, já faz 2 anos que tem uma pergunta que fica reverberando na minha cabeça, eu lidando com o cinema brasileiro contemporâneo, que é como é que o cinema, e aí eu não estou falando nem de estrutura financeira, né? Porque aí agora a gente está num caos completo, assim, sem a Cine, a Cinemateca do jeito que está. Mas aí eu fico pensando que, imaginemos que alguém vai ter recursos para fazer filme no Brasil, beleza? Alguém vai ter. Sempre alguém vai ter. Como é que você consegue lidar com um regime realista de imagens, certo? Como é que você consegue criar histórias de ficções
dentro desse estado de absurdo que a gente está vivendo, né? Dentro do regime da mamadeira de piroca, do kit gay, etc, etc, etc. E, enfim, da família da Flor de Lis, que tipo, é tudo tão absurdo, e você fica assim, como é que você vai criar uma ficção depois disso? Assim, o que a ficção pode fazer depois dessa coisa, sabe? Assim, eu acho que a Ana Carolina, ela dá várias respostas já naquela época, diante do absurdo que se vivia. Ela consegue fazer isso. Acho muito interessante como ela faz. Voltando um pouco na primeira fala do Rubens, quando eu estava ouvindo ele falar, eu lembrei também sobre aquela questão. Cortou o microfone. Sem querer. Mas sobre aquela questão que o Rubens estava falando da cruz, eu lembrei que nessa mesma cena, assim, ali no fundo do poço, quando ela quebra o espelho com a cruz, ela também começa a escalar aquele poço, né? E aí tem um momento que ela fala, será que eu estou conseguindo escalar isso pela minha própria fé ou pela minha própria força, sabe? Então, há um questionamento ali também. Eu entendi como um questionamento, não sei se era uma afirmação, mas eu entendi como um questionamento. E sobre tudo isso que vocês estavam falando, do uso dessas imagens simbólicas, assim, desses jogos de palavras que acabam virando jogos visuais também, né? Dessas expressões que são populares e até desses clichês. Eu acho interessante, assim, como que a Ana Carolina usa e abusa de tudo isso, e ao mesmo tempo seus filmes não são clichês, sabe? Tipo, muito ao contrário disso. Acho que são filmes muito únicos, assim, muito fora do comum. E justamente me encanta muito isso que a Carol falou do absurdo, né? Que é justamente um absurdo que faz sentido ali, que faz total sentido. E acho muito interessante isso, e, enfim, só um comentário mesmo. Eu estou contigo nisso, eu acho que é um questionamento que ela fica se fazendo quando ela sobe ali. Não é exatamente uma resposta, você não sabe se é pela fé, pela força, pelas frustrações, pelos desejos, o que move ela a escalar aquilo ali. Aliás, gente, tem umas imagens muito maravilhosas nesse filme. Essa escalada dela, os efeitos visuais dele se jogando na banheira são incríveis, assim, eu morro com aquela sequência. Eu acho que é isso, assim, Lauren. Tem tudo a ver com... eu fico lembrando de uma coisa, assim, a Sonho de Valsa foi um filme que ela fez, eu acho que teve até assim, para ser um filme, né, que é isso, não é um filme de regime realista, não é... Na época, inclusive, que o filme foi lançado, era isso, né, eram uns anos em que as grandes bilheterias do cinema nacional eram os filmes dos Trapalhões, assim. E ela teve um número de espectadores, eu acho que se eu não estou enganada, foi uma coisa de... Enfim, alguém pode me corrigir aí, mas alguma coisa entre 600 mil ou um pouco mais espectadores, assim. O que é um número bastante sólido para um filme como esse. E é isso, né? Ela ficou muito ressentida na época com a Embra Filmes, porque a Embra Filmes, ela pediu para a Embra Filmes, porque era isso, né? Era a Embra Filmes que fazia essa mediação com os festivais de cinema internacionais. Então a Embra Filmes deveria mandar o filme para o festival, se não me engano, o Festival de Veneza, e aí ela recebe um convite do Festival de Veneza para fazer parte do júri do festival, né? Uma diretora convidada para fazer parte do júri. E ela fala, eu super aceitaria o convite se eu não tivesse inscrito o meu filme, porque eu acho que não faz sentido eu ser júri se eu não tivesse inscrito o meu filme para a competitiva do festival. E aí o pessoal do festival fez, mas ninguém nunca deixou esse filme aqui. Tipo, esse filme nunca chegou pra gente. A gente não sabia que você queria esse filme na competitiva. Ele não foi selecionado. Ele nunca chegou. Aí ela percebe que é isso, né? A Embra Filmes já estava no processo de enfim, depauperamento completo, e as brigas, não somente dela, mas de vários outros realizadores com a Embra Filmes, já eram intensas nesse momento. Então, é isso, é uma diretora que tem uma assinatura muito própria, mas que nem isso consegue fazer com que ela tenha um certo tipo de autoridade diante de algumas instâncias de poder, né?
Gente, alguém aí quer fazer algum comentário, alguma pergunta, o pessoal que está acompanhando a conversa? Só para a gente abrir para o público também, eu acho que vai ser bacana essa troca. Pode ser pelo chat também, se não quiser abrir a Eu estou de microfone. olho no chat aqui, se alguém mandar alguma coisa, estou vendo. De boa. E desculpa ter mandado os links aí, Carol, enquanto você estava falando. Acho que até distrai um pouco, né? Só para que eles tenham acesso também. Tranquilo. Comentar alguma coisa, então, para a gente poder dinamizar um pouco. A gente fala muito, né, nessa questão do absurdo que é, enfim, naturalizado pelos filmes. Os filmes já tomam isso como ponto de partida, pelo menos, assim, esses filmes que ela realizou entre 70 e 80, né? Em outros isso vai aparecer, mas já com uma outra roupagem, né, com outras características. Mas também existem coisas muito palpáveis, se a gente for parar para pensar, assim, relacionadas a esse universo de representação. Por exemplo, esse personagem, que de certa forma reaparece aqui, né, que é o personagem lá do Carvana no Mar de Rosas e aqui do Arduino no Sonho de Valsa, é um personagem que é, assim, materializado no nosso cotidiano, né, do pai que cria, né, a filha para ter uma certa deferência, devoção quase passional assim por ele, que não pode se interessar por ninguém, que traz toda uma repressão, né, no seu processo de formação e que isso vai causando uma grande fratura, né, nessa formação. E grande parte do comportamento também, né, vai se manifestando, né, por causa desse processo. Isso não está aqui colocado às claras, né, nem lá no Mar de Rosas também, mas eu acho que são coisas que vão batendo na gente, acho que ainda mais hoje, quando essas questões ligadas à reflexão em torno da masculinidade têm tomado, né, um espaço muito maior do que na época, provavelmente, e isso eu acho que é, assim, na jugular, né, assim, acho que tem coisas ali também, como você falou, dessa relação com o militarismo, dessa crítica mais frontal, né, lá no Das Tripas Coração é o hino da bandeira escolhido, né, Sim. pela escola para ser cantado no pátio, enfim, tem coisas também que nos fazem, né, se projetar nesse universo mais palpável. Não sei se você pensa assim também em relação a essa questão paternal, mas eu achei bem legal essa dobra que você nos trouxe, né, relacionada à masculinidade em crise, fragmentada e por aí vai, que eu acho que é algo que a gente não discutiu tanto nos outros debates. Então, porque eu fico muito pensando que, uma vez que são as mulheres que estão no centro da cena, eu vou dar um exemplo mais objetivo disso que eu estou falando. No final do Sonho de Valsa, quando ela finalmente cai no poço, tem um movimento de câmera, que é uma câmera subjetiva, desses homens da vida dela olhando para ela. Né? Aí tem a figura do pai, tem a figura do irmão, tem a figura, enfim, do Ivan, do Marcos, enfim, todos os homens estão lá. Inclusive os homens que estão para nascer, né, as crianças. E aí são esses homens olhando para ela. E não é isso, assim, não é o olhar dela que está agenciando, ela está respondendo a um olhar que já está sendo projetado sobre ela. E eu fico muito interessada em ver como a Ana Carolina, ela agencia esses olhares masculinos, que são os olhares canônicos, que o próprio cinema, né, coloca sobre a gente, a partir dessa expectativa do que as mulheres entendem também como é o olhar masculino. Né? E aí eu acho interessante tentar virar essa chave de leitura, sair dessa condição feminina, entender essa histeria e o histórico como uma condição masculina também, porque a gente entende Brasil a partir disso daí. E aí, para dar um exemplo mais recente do cinema brasileiro contemporâneo, porque muita gente também leu o filme na chave da condição feminina, da sororidade entre mulheres, que é o que foi premiado na quinzena de Cannes, que é o filme do Karim, A Vida Invisível. O filme foi muito lido dentro dessa chave, né? As mulheres, protagonistas, não sei o quê. Quando eu vi o filme, a única coisa que realmente saltou aos meus olhos foi como essa mediocridade da figura masculina, muito, enfim, encarnada no Gregório,
ela é a figura fundacional de poder dentro da nação. É a figura que move as coisas. É essa mediocridade masculina que move as coisas. Né, porque, no fundo, é isso. Ele é um cara medíocre, mas ele gosta da filha. Ele é bom com a filha. Inclusive, tem isso no filme, né? Ele tem uma filha e gosta muito dela, e cuida dela, e protege ela. Mas ele sabe, enfim, ele gosta de plantas, mas ele é um cara que, enfim, que abusa da mulher, que não deixa a mulher trabalhar naquilo que ela gostaria de trabalhar, mas ele gosta de plantas, sabe? Então, é sempre esse jogo, assim, daquele avô que você tinha, ou daquele pai que você tem, ou que você teve, que é isso, que é uma figura, que eu acho que é uma figura conhecida de todos nós, né? Que é uma figura que não é, enfim, uma sumidade, enfim, em absolutamente nada, mas ela atinge lugares de poderes dentro da sociedade, porque é natural que isso aconteça. Que a elas vai ser dado esses lugares, né? Então, acho que esses filmes, de um jeito ou de outro, se a gente sai um pouco da chave de analisar as mulheres e o que é que essas mulheres fazem, mas entender como o Das Tripas Coração faz, o que é que o homem projeta do que essas mulheres são, eu acho que é uma chave muito interessante para a gente entender o Brasil, assim, para a gente ter uma leitura política de país, de como essa figura dessa masculinidade frágil, ela atinge lugares tão importantes, né, dentro da vida dessas mulheres, que às vezes são mulheres, assim, são mulheres até mais interessantes, mas que nessa submissão a uma certa expectativa de ser, né, essa mulher de classe média, branca, heterossexual, naquele Rio de Janeiro, naquele São Paulo, ela vai se frustrando, né, porque o teto chega muito, muito rápido e muito cedo para ela. Então, eu acho uma chave interessante, assim, eu gostei de rever esses filmes observando mais as figuras dos caras do que as figuras das mulheres, assim. Fala aí, André, pode falar. Não, eu ia aproveitar que a Carol fala sobre a visão deles por muitas vezes, né? A gente fala dessa personagem da Teresa que muitas vezes está tentando atender esse desejo dos outros, mas por vezes termina com ela numa posição que ela vê justamente essa mediocridade, né? A cena da Pietà é mais ou menos isso, né? A cena em que ela tá com aqueles dois caras também, mas me vem muito forte a cena do casamento, em que, no final, justamente daquela montagem que ela fala, assim, né, quase atrações, onde ela sai de uma forma a qual ela olha e cria um diálogo com que seria o marido dela, com ela ali, né? Ela quase sai dessa personagem e olha para aquela mediocridade, onde parece que para ele ter uma posição segura, ele precisa de uma mulher calada ao lado dele, né? E ela tem que responder esses dois, assim. E eu acho que essa cena, assim, essa montagem desses dois planos dialoga muito com isso que, enfim, você estava falando aí, como que para, né, essa mediocridade ser sustentada, ele precisava daquela personagem ali. O que me faz também pensar que esse personagem que está casando com ela é aquele que permanece depois daquela cena, né? Se aquela desencilhação sexual que ela tem incomoda o outro parece que quer se aproveitar dela de alguma forma, né? E daí no final ele me parece que ele vai casar meio que por isso com ela, assim. Enfim, eu acho muito interessante, né? Principalmente esse plano e contraplano que ela faz ali, assim. Cara, esse plano e contraplano nessa montagem é genial, assim, porque é exatamente isso que você está falando, né? É ela lidando com ela calada ali também, naquela cena, assim. Ela também está falando com ela. E percebam que no final ela tem um diálogo com ela, né? Ela fica Teresa, e aí ela fica falando com ela, tipo, ela dialogando com ela mesma, assim, Teresa, isso está acontecendo, Teresa, isso e aquilo. Então, e aí, finalmente, quando ela vai, né, enfim, começar a entender as coisas, tudo que está acontecendo ali, toda essa via crucis dela. Mas essa sequência aí, em particular do casamento, eu acho muito sintomática de tudo isso que a gente está conversando aqui. Acho que tem tudo a ver enfim, com essa possibilidade de leitura do filme. O que eu ia falar antes é... Meu Deus, nossa, fugiu agora. Fugiu muito fugido, perdão, gente. Tá, lembrei. Desculpa. É que no fim eu fiquei pensando que vocês tinham falado.
Que eu lembro que o Léo, na conversa passada, falou uma coisa que me interessou muito, assim, que foi em que o Das Tripas Coração, o personagem do Antônio Fagundes, o Guido, tá sonhando, enfim, e parece que aquele sonho dele é totalmente dinamitado, assim. E essa inversão que você trouxe hoje, Carol, eu achei, tipo, muito, muito, muito interessante. Até, tipo, enfim, falando dessa cena que você estava comentando, porque eu fico me questionando muito se essa projeção da Teresa ao lado do marido não seria, enfim, porque eles têm um diálogo, um plano contra plano, a Teresa tá, sei lá, no altar de cima olhando para ele e existe uma Teresa do lado. Eu acho que a Teresa que tá no altar talvez fosse Teresa de verdade, a Teresa que tá no lado dele fosse a Teresa projetada por ele mesmo, assim. Enfim, eu acho isso incrível. E uma coisa que o Léo falou é que parece que a presença das alunas e de todas aquelas mulheres mais velhas, mais novas, no Das Tripas Coração, elas dinamitavam, e foi esse termo que ele usou, assim, que eu acho que é muito justo, assim, elas dinamitavam a visão de sonho que aquele cara tinha, assim, sobre elas, aquela visão de projeção, assim. E, enfim, eu queria te perguntar, você não acha que esse é um processo que acontece semelhante a isso, assim, nos outros filmes? Porque eu penso que, no fim das contas, quando a personagem da Teresa quebra a cruz no espelho, ao fim do filme, para mim é quase como se ela dinamitasse todas essas projeções que os homens têm sobre ela. E pensando no Mar de Rosa, eu acho que a personagem da Betinha é quase como se ela dinamitasse não só, sei lá, a presença masculina, mas praticamente tudo ao redor dela, assim, sabe? É uma inquietude muito constante. Ela dinamita praticamente a forma do filme, assim. Caso ela não esteja ali, o filme não anda, assim. Ela tá sempre incomodando, cutucando, assim... quebrando ou deslocando essas projeções que são feitas, assim. Eu aqui viajando junto contigo agora. Acho que faz todo sentido, porque é isso, assim, Betinha termina o filme, a última imagem do filme, né? Ela joga aqueles dois para fora do trem, e aí o trem continua andando. Ela tá se movendo, sabe, assim? Ela tá indo para algum lugar. É ela quem vai mover, no final das contas. E aí ela dinamita tudo, de fato, assim. Tudo. Casamento, a figura da mãe, a figura do cara. Tipo, ela, pra ela, tipo assim, ela é completamente iconoclasta, né? No caso das Tripas Coração, a toda hora é isso, né? Muito, o filme enfim, é muito irônico, né? Porque uma das sequências mais incríveis, eu acho que das Tripas Coração é justamente quando vem a Xuxa Lopes e, meu Deus, quem é que tá com ela? Dines Fati. A Dines Fati, exatamente, Dines Fati. Vem a Dines Fati e Xuxa Lopes naquele corredor, as duas completamente nuas. Aquela fala clássica, né? Gente, eu sempre tô com a sensação de que eu, sei lá, é como se eu estivesse nua sempre, assim. É estranho, né? A outra fala, eu também tenho uma coisa parecida que acontece comigo, assim, parece que eu tô andando e eu tô completamente nua. E elas estão lá nuas. É absolutamente isso, né? É dinamitar, porque é isso, você tá falando uma coisa que você tá vendo, mas aquilo que você tá vendo, na verdade, é a projeção masculina. E ela está fazendo isso a partir de uma fala de duas mulheres que estão ali te dizendo isso é uma projeção masculina. Essa imagem não existe. Isso é o que você está... Enfim. E eu acho foda, assim, apesar da Ana Carolina sempre recusar a alcunha de feminista, e ela recusa em vários momentos isso, eu acho que o próprio fato, inclusive, dela recusar de chamar os filmes dela de feminista tem tudo a ver com a própria formação da Ana Carolina. E em que contexto o cinema dela surge, né? Porque o contexto porque é isso. Ana Carolina precisava se firmar como uma autora de cinema. E uma autora de cinema dentro de um certo... E aí eu estou falando de autorismo aqui como um sistema de poder. E não porque... Enfim, existem autores de cinema. Isso é um ponto, né? Existe uma visão de... Ana Carolina tem uma visão própria do cinema dela e tal. Mas o autorismo é um sistema de poder. E para ela se adequar a esse sistema de poder, ela precisa criar alguns jogos ali. Um deles é essa recusa do feminista. Porque o feminismo, nesse momento em que ela está fazendo esses filmes, ele vem com a outra carga. Não é a carga que a gente tem hoje.
é uma carga que enclausura ela em um certo lugar, que é foda, porque, assim, de um jeito ou de outro, Ana Carolina muito facilmente pode ser lida como uma das grandes autoras do cinema nacional, mas eu estava, só para dar um exemplo para vocês, de uma coisa muito prática que acontece, né? Por exemplo, isso aqui faz parte de 2 volumes que se chama Nova História do Cinema Brasileiro, edições do SESC, né, a organização do Fernão Pessoa Ramos e da Sheila Schwarzman, e são 2 livros muito importantes. E aí no capítulo, tem um capítulo do livro, deixa eu falar aqui para vocês, porque eu fui dar uma olhada nisso ontem, que é o cinema brasileiro nas décadas de 70 e 80, certo? Tem várias páginas. E aí você vai lendo, passa 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas do cinema brasileiro dos anos 70 e 80 e você não vê o nome de Ana Carolina. Caralho, onde é que está o nome de Ana Carolina nessa história? E aí o nome de Ana Carolina está lá no finalzinho, quando ele vai abrir um intertítulo final para falar de todas as mulheres e de todos os realizadores negros. É ali onde você vai encaixar o cinema de Ana Carolina. Então, mesmo com a recusa dela em ser chamada de feminista, para tentar entrar nesse sistema do autorismo, ela é sempre colocada num subtítulo final, em que ela vai estar junto de outras diretoras, como a Teresa Trautmann, enfim, a Helena Solberg, que ela vai ser um apêndice nessa história. Né? E é muito constrangedor ver esse tipo de coisa acontecendo, porque é isso, né? No final das contas, são... Essas mulheres de quem ela está falando são mulheres muito reais também, né? Tem eu acho que é um episódio, não sei, um programa que o Canal Brasil fez com a Ana Carolina, e eu acho que isso tem no YouTube. E eu me lembro que ela começa falando, a relação dela com fazer cinema, uma das primeiras coisas que ela fala é assim, fazer cinema para mim é como me relacionar com aquele cara que bate em você, que você permanece ali na relação, mesmo ele batendo em você, porque cinema bate muito em mim, mas eu amo cinema. O fato dela ter criado um paralelo entre fazer cinema e um homem que bate nela, e ela continua no relacionamento com esse homem abusivo e violento, eu acho que já é um indicador porque ela cria essas recusas, né? A recusa ao feminismo, a recusa... E isso é isso, né? É um cinema extremamente importante, eu acho que tem tudo a ver, se a gente for discutir ditadura militar, se a gente for discutir as imagens do Brasil contemporâneo, a gente precisa voltar para as imagens que Ana Carolina produziu sobre o absurdo, já que a gente está vivendo dentro do absurdo, e, no entanto, todas essas caixinhas são colocadas para a cinematografia dela, né? Aliás, achei muito legal, inclusive, que vocês tivessem se dedicado a analisar essa trilogia, porque muita frequência ela é escanteada. Assim. Isso, só uma pontuação, tipo, enfim, maravilhosa sua fala, Carol, e mais escanteado que a trilogia, eu acho, são os outros filmes que a Ana Carolina fez depois disso, assim, que é o Gregório de Matos, o Amélia e A Última Missa e mais um título gigante que eu nunca lembro o nome, mas, assim, acho que principalmente o Amélia e o Gregório de Matos, assim, são continuações quase espirituais das questões dela e 2 obras-primas, assim, que basicamente, se você pensar no cinema brasileiro entre aspas, da retomada ou desse século, enfim, ou a partir dos anos 90, esses filmes são praticamente esquecidos, assim, e a gente tá falando de... Quando a Ana Carolina fala nessa entrevista que você cita do Roda Viva, ela fala assim, tipo, para aquele cara para aquele liberalzão escroto que fica falando, tipo, nossa, enfim, se a gente fosse igual aos Estados Unidos e tal, ela fala assim, tipo, meu filho, se, assim, grosso modo, se pra eu que sou foda é difícil, você imagina pra alguém que não tem nada, que não fez porra nenhuma, entendeu? Tipo, Exato. É praticamente impossível, assim, você precisa da mão do Estado, ou seja, assim, nesses tempos, a Ana Carolina fazendo filmes nesses séculos, nos últimos 20 anos, acho que o último filme dela, sei lá, acho que é de 2013, 2014, assim. E ainda hoje, muito pouco, sei lá, acho que pouca gente tem noção que a Ana Carolina ainda tá viva, sabe? Que a Ana Carolina ainda pretende fazer filme. E que tá trabalhando, né? Porque antes da pandemia começar, ela tava já fazendo filme. Eu não sei como é que tá a situação agora, mas eu me lembro de ter recebido e-mail sobre o set de filmagens e tal, enfim. Sim, então, o que eu acho que é um absurdo tipo assim, sei lá, a gente tá falando de Ana Carolina, que é quase um monumento pra história do nosso cinema, e a gente não olha pra ela, assim,
se em 94 ela tá reclamando que tava difícil, o pior é que em 2000, 2005, 2010, 2015 tá pior ainda, assim, sabe? Enfim, é uma coisa que ficou batendo na minha cabeça muito, assim. Não, total. Por isso que eu achei massa, assim, o fato de vocês estarem aqui no Cineclube esmiuçando essa, sabe, assim, Ana Carolina, a trilogia da Ana Carolina e o peso que isso tem, sabe? Achei bem foda. Eu acho interessante comentar também, para quem está aqui, está nos assistindo, que os filmes dela estão na SP Cineplay, né, de graça, para quem quer assistir os outros, inclusive esses outros filmes que o Rubens citou, que vem depois, né, dessa trilogia, eles estão todos lá de graça. E é isso aí. Maravilha, gente. Alguém quer comentar? Ah, o André abriu ali. Não, Desculpa, André. Só falar rápido, assim, como o que a Carol mencionou, né, de que a gente até discutindo os filmes, quando a gente estava trazendo, assim, porque a Ana Carolina, por mais que pertenceu a esse, né, muito rico esse período e tal, falar sobre ditadura, muita gente falou, ela não se encaixava em nenhum dos movimentos que se criou, assim, não só que se criou, mas que se estudou e disse, cinema marginal, ela não é cinema marginal, sabe? E daí você vê justamente, às vezes, nessa literatura que continua não conseguindo lidar com ela, que talvez essa ideia de feminismo que se imbuiu é um encaixotamento, assim, sabe? Você enquadra ela num outro porque ela não consegue pertencer aos outros e você quase que omite essa coisa que é singular, assim. E isso, enfim, acho que super pertinente que você falou, assim, porque a gente pensou muito em trazer ela, né? Porque essa coisa que realmente era singular em si, né? E que, enfim, com essa leitura que você trouxe hoje também, né, da trilogia, assim, a gente vê quão amplo é e quão fora, assim, do que muito que foi atribuído a ela, assim, acho massa mesmo, assim. Só um adendo é que eu acho que, tipo, a gente falou muito de projeção masculina, eu acho que esse enviesamento, esse rótulo que a gente coloca, que o André citou, é mais uma projeção masculina em cima da obra inteira dela, assim. Sim. Tentar encaixar isso em uma caixinha e colocar ela no apêndice do capítulo da história do cinema brasileiro. É doido, né? Porque, tipo, é isso. Ela estava ali junto com o Carlos Rochenbach, assim, junto, que eu digo, em aulas e tal, e são pessoas contemporâneas que estão fazendo filme na mesma época também. E ainda que, por exemplo, o Carlão que também se desencaixasse em várias situações, porque o cinema dele é muito próprio, o nome dele é muito mais, ele circula muito mais, né, nesses lugares enfim, paradigmáticos do cinema brasileiro do que o nome dela, né? Enfim, são duas obras muito diferentes, eu acho que Carlão é isso, assim, e que inclusive é um cinema que também se debruça bastante em vários momentos sobre essa chamada condição da mulher dentro da sociedade brasileira, e por que não, sabe, tensionar Carlão com Ana Carolina, assim, quais são os pontos de atrito, porque eu acho que é isso, né, que a gente faz quando a gente trabalha com cinema, né? É o que muito que a Nicole Brenet vai fazer também, né? De aproximar filmes que são, às vezes, bem distantes, mesmo que temporalmente muito próximos, para ver o que surge ali daquele atrito. Eu acho que, enfim, a Ana Carolina pode criar atrito com vários outros realizadores brasileiros e surgirem conversas bem interessantes disso daí. Inclusive com cineastas de hoje em dia, né? Que continuam fazendo cinema como ela, né? Uhum. No caso do Bressani, por exemplo, que é de uma geração muito parecida. Sim. E também aposta nessa simbologia enquanto modo de construção de olhar, né? Enfim, também realizadores e realizadoras que começaram as carreiras nos últimos anos. A gente falou muito sobre o trabalho do Tavinho Teixeira nas últimas conversas, que talvez seja o que mais consiga dialogar com o trabalho da Ana Carolina nesse período. Pelo menos foi uma espécie de consenso nosso aqui, acho que talvez você possa também trazer outros olhares, mas eu acho que é isso, acho que é importante a gente não cristalizar e não colocar na caixinha só autoral, né, assim, Ana Carolina, grande autora, mas a gente sabe disso, mas os filmes dela continuam muito vivos e muito atuais, assim, muito pertinentes quando a gente pensa no momento político que a gente está vivendo nos últimos anos.
E é bacana isso, né? Bacana a gente poder estar pensando e refletindo e tentando, de algum modo, atualizar. Acho que já passou um pouquinho do bonde, mas ainda sobre aquela questão do olhar masculino, Carol. Eu fico pensando se nos 3 filmes a gente já não teria isso. Cada um a seu modo. Se a gente for pensar lá no Mar de Rosas, a gente tem aquele personagem do Otávio Augusto, que é o meganha do marido, né, como a Norma Bengel diz, e esse personagem, ele atua como uma espécie de panóptico, né, seguindo elas o tempo inteiro, depois ali acuando, né, acossando durante a trajetória. No Das Tripas Coração, talvez isso seja mais bem demarcado, porque é o sonho do Fagundes, e aqui também, né, por mais que o protagonismo seja da personagem da Xuxa Lopes, esses outros personagens masculinos, eles talvez emprestem à câmera esse olhar, assim, essa relação de cessão dos desejos, né? Os desejos, eles têm ali uma espécie de obstáculo para serem concretizados, porque são desejos apresentados, formados a ela com desejos masculinos. E, enfim, você tem um texto que eu acho bem seminal, assim, nos últimos anos, ligado a essa desconstrução mesmo da cinefilia. Você consegue, assim, sacar relações com o trabalho da Ana Carolina, assim, como também um ponto de quebra lá nos anos 70 e 80? Consigo, e tô, na verdade, foi bom você ter falado isso, porque eu estou muito desenhando, estou muito no esboço ainda, um outro texto para publicar lá no blog, que seria, digamos assim, o segundo momento daquele primeiro texto, sobre a cinefilia, enfim, né, a gente quebrar um pouco essa perspectiva de cinefilia que a gente tem como a cinefilia canônica e tal. E eu acho que ter revisto, inclusive, esses filmes da Ana Carolina vai me ajudar a construir esse segundo texto. Porque aí eu já pensando nessa... É isso, né? No autorismo como um sistema de poder e como pessoas como a própria Ana Carolina terminam cedendo esse sistema de poder para se legitimar enquanto realizadoras legítimas de cinema, né, de um cinema que tem uma assinatura, de um cinema de arte, digamos assim, e não de um cinema comercial, e tentando entender como essas fundações, como esses, eu chamo de mitos originais da nossa criação, né, que legaram aos homens o poder de olhar e às mulheres de serem olhadas, como isso é uma construção que vai muito bem tecida por esse sistema de poder. Então, acho que é uma coisa que está sendo desenhada na minha cabeça nesse momento, esse segundo momento do texto, porque vem muito também a partir de algumas construções que são coletivas, 4 turmas que eu dei agora, 4 turmas bem diferentes, com experiências distintas, enfim, tinha, sei lá, mulheres com relações distintas de cinema, que eu dei sobre representações e o que vai além da representação de mulheres na história do cinema. Então, a construção coletiva que essas 4 turmas me trouxeram está me motivando a tentar sistematizar um pouco do que foi falado e tentar, digamos assim, dar um passo a mais do que aquele texto que eu publiquei lá sei lá, 4 anos atrás. Eu acho que é preciso dar um passo além daquilo. Eu acho que aquele texto é importante, mas algumas coisas nele precisam ser melhor desenvolvidas. Então, tem a ver com isso que você falou, mas é uma coisa que está sendo esboçada ainda para mim. Então, eu estou tentando costurar isso como um texto único. Bacana, gente. Obrigado. Alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente poder ir para os finalmente da conversa? Para a conclusão do processo? Não? Público que está aí, mais calado, mais quietinho. Acho que é isso então, Carol. Quer concluir para a gente, falar alguma coisa? Eu queria novamente agradecer o convite. Achei massa, assim, poder ter feito isso, sei lá, reencontrado a Ana Carolina depois de tanto tempo. Fazia muito tempo que eu não via esses filmes. E fez todo sentido para mim ver esses filmes nesse momento do país agora. Muito louco, inclusive, essa experiência.
E é isso, agradecer a vocês. Que bom que esse cineclube está acontecendo no meio dessa loucura toda. Espero que esses filmes, de alguma maneira, estejam ajudando vocês enfim, a pirarem um pouco menos, porque, né, de um jeito ou de outro a gente está pirando, todo mundo junto. E é isso, obrigada mesmo pelo convite. E me atualizem depois dos filmes que vocês vão, sei lá, debater nas próximas sessões. Eu estou com o Cineclube também, mas aí é só, enfim, com as mulheres que fizeram oficina e tem também essa dinâmica da gente conversar e trocar ideias e tal. Eu acho massa isso. Enfim, é um prazer danado para a gente, assim, te receber, ter essa possibilidade de ter contato com um olhar tão atento, assim, não só relacionado à obra da Ana Carolina, quanto ao cinema como um todo, né? Acho que a gente discutiu muitas coisas ligadas à produção do olhar, à produção do conhecimento em relação ao cinema. Acho que é algo valioso para que a gente possa também levar para as outras mostras. A próxima mostra nossa já começa semana que vem, né? E é uma mostra com um desafio muito grande, que é tentar lançar olhares mais políticos a respeito da produção, de uma certa produção, por exemplo, mais concentrada na boca do lixo, né? E a mostra vai se chamar Na Boca do Povo, e o primeiro filme que a gente vai exibir vai ser A Noite do Desejo, do Fauzi Mansur, que é um filme que é declaradamente construído por um olhar masculino, assim, são dois caras proletários, né, enfim, que vão para o centro da cidade. E é isso, e a única mostra autoral, além dessa que a gente vai ter no ano, já é uma mostra com um cineasta mais contemporâneo, que é o Lincoln Pericles. As outras todas são mostras mais temáticas, assim, mais panorâmicas. Então, a gente escolheu duas figuras que para a gente são essenciais para dar cara do cineclube, para traduzir a cara do cineclube, né? Massa. Não, eu queria levantar um ponto que o Roberto falou da próxima amostra, e você, curiosamente, tinha citado pontos de contato entre Carlão e Ana Carolina. A gente vai passar Lilian M, comentado pela Andrea Ormond, assim. E é tipo, enfim, acho que é algo que conversa muito, assim. E também tem a cara desse cineclube. Total. Que maravilha, gente. Vocês estão com filmes bem fodas aí para ver nesses próximos meses. Pois é, muito trabalho, mas vai ser um prazer enorme também, né? Se dedicar à análise desses filmes. Gente, é isso aí. Brigadão, Carol, mais uma vez. Assim, sensacional a conversa contigo. E se quiser voltar, fica à vontade. Sempre a gente está divulgando aí os links nas redes sociais. Não sei se você tem lá acesso à página do Cineclube. Eu vou. Eu acho que eu não sei se eu estou seguindo já, mas vocês têm uma página no Instagram, não é isso? Isso. Eu vou seguir aqui. Temos uma página lá. E a gente vai atualizando por lá para ficar mais fácil também, né? Para divulgar para pessoas que não estão cadastradas na atividade. Mas a Paula está agradecendo aí pela conversa. Paula é aluna nossa. E, então, é isso. Fica à vontade para voltar sempre que quiser. Obrigadão por tudo mesmo. Gente, valeu demais aí a conversa e seguimos em frente. Semana que vem tem mais. Obrigada, Valeu, gente. Carol. Muito obrigado. Valeu. Carol. Valeu demais, ótimo. Carol. Tchau, Carol. Valeu, gente. Foda. Boa noite. Boa noite.